Olá a todos, bem-vindos assim a este encontro em forma digital. Vamos dar início às nossas catequeses sobre os sacramentos. E por isso convido-vos a ter atenção também à apresentação que as catequistas vão enviar para depois poderem seguir a apresentação com esta explicação. Para nós entendermos aquilo que são os sacramentos, convém nós percebermos como é que falamos e de onde é que vêm as palavras. E por isso convidava-vos também a ter presente aqui, nestas catequeses, um bloco de notas para tomar alguns dos apontamentos e registar também as dúvidas que depois vocês queiram colocar. Uma coisa que é importante é saber o significado das palavras. O que é que significa a palavra símbolo? O que é que significa a palavra sinal? O que é que significa ou de onde é que vem, de onde é que vem a palavra sacramento? Ora, nós vamos começar por ir à experiência humana e por isso convido-vos que, quando quiserem, fazem pausa no vídeo para parar, para tomar notas ou até para ir fazer alguma pesquisa. Se vocês forem a um dicionário ou ao Google ou à Wikipédia, vejam qual é que é o significado da palavra sinal, símbolo e sacramento. Ora, de onde é que vêm estas palavras? Vamos começar por aí. Se vocês virem, há muitas descrições, há muitas definições de sinal, de símbolo e de sacramento. Por exemplo, o sinal tem a ver com duas realidades, em que há qualquer coisa que significa uma coisa diferente, não é? Por exemplo, onde há fumo, há fogo. Ou seja, o fumo é sinal do fogo, mas o fumo é uma coisa diferente do fogo, não é? Por exemplo, aqueles de vocês que vão tirar a carta ou que já a tiraram, vão ver que há muitos sinais que é preciso saber o seu significado. Por exemplo, quando vocês têm um semáforo, o vermelho é sinal de parar, não é? Quando têm, por exemplo, um sinal retangular com uma cruz no meio, é um sinal de hospital e por isso basta seguir os sinais ou seguir as indicações para vocês chegarem ao hospital. O símbolo, de onde é que vem essa palavra? Uma coisa que não é fácil de encontrar no Google ou isso assim é o significado desta palavra. Símbolo significa colocar junto. Não é? A palavra símbolo remonta ao grego, que depois passou também para o latim até chegar a nós. E o símbolo era uma placa ou um selo que se quebrava em duas partes em sinal de um acordo ou de um contrato. E quando esse acordo ou contrato era cumprido, então voltavam a juntar-se as duas partes. Por exemplo, nós, na nossa igreja cristã, na fé cristã, na igreja católica, nós ficamos também com a palavra símbolo para designar o símbolo da fé, ou aquilo que nós habitualmente chamamos o credo. E era uma forma de saber quem é que era cristão. O símbolo da fé era um resumo, mas ao mesmo tempo também uma forma de identificação dos cristãos. Alguém perguntava, tu crês? E outra pessoa respondia, eu creio. Então, no que é que tu crês? Eu creio em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e na Igreja de Cristo. Então, tu és cristão. Exatamente. É assim uma espécie de sistema de senha contra senha, não é? É como, por exemplo, nos tempos de guerra, para distinguir os aliados dos inimigos, havia também esse sistema de senhas e contrassenhas, não é? Portanto, quando eu encontrava alguém, eu dizia a senha e esperava a resposta da contrassenha do outro lado. Se outra pessoa não soubesse essa contrassenha, não é? Então era um inimigo. Portanto, os símbolos juntam duas partes, não é? Num significado que é conhecido dessas duas partes. O símbolo é da ordem da comunicação e por isso são essas duas partes que reconhecem o mesmo significado. Por exemplo, vamos ver símbolos que acontecem na nossa vida, não é? Portanto, e é uma forma também de vocês poderem procurar símbolos, porque toda a nossa vida é feita de símbolos e de sinais, não é? E de comunicação. Por exemplo, a água é símbolo da vida, mas a água também pode matar, não é? Por exemplo, por afogamento. A cruz simboliza, por exemplo, a nossa fé cristã. Não é? Eu
Posso andar com uma cruz ao pescoço, posso ter uma cruz em casa, e isso é símbolo da minha vida cristã. Mas nós também colocamos uma cruz numa sepultura de uma pessoa, não é? Para assinalar o local onde uma pessoa está sepultada. Quando às vezes os símbolos não são claros, não é? Nós juntamos uma palavra ou uma legenda, se nós quisermos. Mas se nós andarmos a pôr legendas em tudo quanto é símbolos, os símbolos perdem a sua força. Nós dizemos muitas vezes que uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Mas uma imagem pode ter muitos significados. Mas por isso é que é importante que um símbolo tenha o mesmo significado para as pessoas. E é assim que nós falamos e comunicamos também dentro de um grupo. Por exemplo, a bandeira de Portugal. Para todos os portugueses, a nossa bandeira é símbolo do nosso país, da nossa identidade. Por exemplo, uma pomba branca simboliza a paz. Por exemplo, se nós passarmos junto ao edifício de um tribunal, nós vemos sempre na fachada, não é, lá o símbolo da justiça, uma senhora cega com uma balança na mão e com uma espada na outra. Por exemplo, podemos até usar os símbolos na nossa linguagem do dia a dia. Quando eu digo, por exemplo, uma pessoa está no meu coração, não é? Eu não consigo meter essa pessoa no coração. O nosso coração físico não serve para isso, mas é uma analogia. Não é? Quando eu digo que aquela pessoa está no meu coração, então isso significa que aquela pessoa é muito importante para mim e eu sem aquela pessoa não seria a mesma coisa. Por exemplo, quando vocês chegarem à faculdade, ou aqueles que já andam na faculdade, vocês vão reparar que cada faculdade, cada universidade, cada curso tem o seu símbolo. E por isso, quando vocês terminarem o vosso curso, não é, fazem a queima das fitas e no final das fitas, lá está, em cada fita, o símbolo do vosso curso e da vossa universidade. Por exemplo, na vida militar, não é? As patentes que indicam o grau e a função das pessoas. Na vida militar há símbolos que indicam se uma determinada pessoa, se é do Exército, se é da Força Aérea, ou se é da Marinha, ou se dentro de alguma dessas forças se pertence a alguma força especial. Não é? Portanto, vocês podem ir ver todos esses símbolos que estão presentes na nossa vida. E nós vamos criando também os nossos símbolos. Por exemplo, imaginem um casal de namorados, não é, que começou a namorar quando foram a um concerto juntos, vamos imaginar, no Ótimos Alive. Não é? Então guardam esse bilhete, são capazes até de o rasgar ao meio, porque esse bilhete torna-se o símbolo do início do seu namoro. Quando eu entrego a chave da minha casa a uma pessoa, é símbolo, é sinal também da confiança que eu tenho nessa pessoa. Então depois como é que nós chegamos à palavra sacramento? Sacramento vem também do grego e lembra do grego, que depois passou para o latim, sacramentum, não é? E vem do grego mysterium, não é? Que depois na nossa igreja fez a adaptação para sacramento. Mas o sacramentum era o juramento sagrado, não é, dos soldados do Império Romano que prestavam fidelidade, um juramento de fidelidade ao seu imperador. E por isso depois eles eram marcados com uma tatuagem que os identificava como soldados obrigados a esse juramento de fidelidade ao imperador. Por isso tinha assim um significado jurídico, mas também religioso. O símbolo, o sinal do sacramento também tem muito a ver com a nossa realidade de pessoas. Reparem, nós somos seres humanos, não é? Homens e mulheres. Como seres humanos, nós temos várias dimensões. A dimensão física, psicológica, espiritual. Nós somos corpo e somos alma. Nós somos interior e exterior. Somos feitos de sentimentos, afetos, razão, inteligência, vontade, imaginação, etc. E por isso também temos uma outra dimensão, que é a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão transcendental. Nós percebemos que a nossa vida não é só aquilo que a gente vê ou aquilo que a gente toca. Há mais qualquer coisa. E quando nós queremos falar de qualquer coisa que nos ultrapassa,
Então, nós usamos símbolos, usamos rituais, usamos sinais, usamos toda essa linguagem. E reparem que, sobretudo em momentos ou de grande alegria ou de grande sofrimento, nós rodeamos esses momentos com rituais, com símbolos que mostram essa realidade que está para além de nós e que muitas vezes as palavras não sabem explicar. Ora, nós como seres humanos somos seres de relação, não é? Ou seja, nós para existirmos precisamos de outras pessoas. Não sabemos viver sozinhos, por isso é que nós precisamos de uma família, precisamos de um grupo, precisamos de uma comunidade. Nós somos e vivemos em relação. É isso que faz de nós pessoas. As nossas relações precisam de comunicação. E na base da comunicação está o diálogo. Ora, o diálogo, e reparem como isto tem a ver até com estes dias em que nós estamos confinados e estamos fechados em casa e não podemos estar uns com os outros, não é? Nós podemos estar a falar assim desta forma, podemos estar a ver a pessoa, a ouvir a voz da pessoa, a ver os gestos da pessoa, mas não é a mesma coisa. Falta-nos a nossa proximidade física, não é? Falta-nos também o toque, etc. Portanto, nós para comunicarmos usamos muitas coisas. Palavras, sons, silêncios, símbolos, sinais, gestos, etc. E é através do nosso corpo que nós comunicamos aquilo que vai no nosso interior. Portanto, ou seja, nós podemos dizer que o nosso corpo é sinal do nosso interior. É sacramento, ou seja, revela, não é, aquilo que vai dentro do nosso coração ou dentro da nossa alma. E sobretudo quando nós vivemos assim experiências muito fortes, não é? As palavras parece que não surgem ou que são demasiado pequenas para descrever, para explicar esse acontecimento, sobretudo se for assim de grande felicidade ou de grande sofrimento. Nós às vezes até dizemos assim, olha, eu até sei, mas não consigo explicar. E isto porquê? Porque nós comunicamos através do nosso corpo. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. O nosso corpo mostra a nossa individualidade, a nossa identidade. E por isso, quando nós comunicamos, também comunicamos a sorrir ou a chorar, com tristeza ou com alegria, com violência ou com entusiasmo. Portanto, aquilo que eu faço é sinal daquilo em que eu acredito ou daquilo que vai no meu interior. E quando nós usamos todos estes recursos, as palavras, imagens, gestos, sinais e símbolos, para comunicar uma realidade ou uma experiência, então nós podemos dizer que o nosso corpo é sacramento, é sinal visível de uma realidade invisível, daquilo que é a nossa identidade. Na nossa vida humana, nós temos muitos rituais, não é? Os ritos, e sobretudo assim em momentos chave. Por exemplo, nós rodeamos de rituais os nossos aniversários. Ou até no nosso dia-a-dia, cada pessoa tem o seu ritual, por exemplo, de acordar e de se preparar para o dia. Mas deixem-me ficar com este exemplo dos aniversários. Reparem, sobretudo assim, em momentos-chave da nossa identidade, seja pessoal, ou seja, comunitária, nós fazemos sempre rituais. Olhem, falei dos aniversários, mas há um aniversário especial que é sempre os nossos 18 anos, não é? Que é a nossa maioridade, passamos a ser pessoas responsáveis por nós próprias e a lidar com essa responsabilidade, respondemos pelos nossos atos, não é? Mas também quando, por exemplo, quando terminamos um curso, né, nós temos o ritual da queima das fitas e da bênção das pastas. Quando um militar termina a sua formação, faz o ritual do juramento da bandeira. Nós, como país, como povo, não é, celebramos, por exemplo, todos os anos, o 25 de Abril. Aí está o ritual de lembrar as canções de Abril, de usar os cravos, etc. Mas os nossos aniversários mostram também uma coisa que é muito importante, que é, nós somos pessoas com uma história. Ou seja, quando nós celebramos um aniversário, isso significa que nós temos um passado, não é a nossa vida que está para trás, nós vivemos o momento presente e temos diante de nós a promessa de um futuro.
E por isso é que os aniversários são ocasião para tomar consciência de onde é que nós vivemos, onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Ou seja, o sentido da nossa vida. Os aniversários são momentos de passagem significativos e que nós também enchemos de ritos e de símbolos. Por exemplo, no aniversário, nós convidamos as pessoas que são significativas, que são importantes para nós, sentamos os nossos amigos à mesa, comemos e bebemos. Há sempre o ritual também do bolo, de apagar as velas, pedir um desejo. Fazemos discursos, cantamos, oferecemos presentes. E reparem, no presente que nós oferecemos, a prenda que nós damos a uma pessoa que faz anos, por exemplo. Uma coisa é o valor do presente, outra coisa é o preço, não é? Do presente. Uma coisa pode ter um preço muito alto e ter um valor muito pequeno, ou então uma pessoa pode ter um valor, uma coisa pode ter um valor muito baixo e ter, desculpem, uma coisa pode ter um custo, não é, muito baixo e ter um valor muito grande. Então, ou seja, o valor das coisas que nós oferecemos a uma pessoa de quem gostamos tem o peso da amizade e da relação que nós temos por essa pessoa. Portanto, o valor é uma coisa muito importante. Não tem a ver com o custo. Mas, quando eu ofereço um presente a uma pessoa, esse presente tem o valor que tiver a minha amizade, a minha relação com essa pessoa. E por isso é que até a maneira como nós damos o presente, o gesto, não é, que acompanha a entrega do presente, também tem significado. Ora, nós, os seres humanos, nós temos necessidade de dar significado àquilo que nos acontece e, sobretudo, àquilo que nós não conseguimos explicar assim de uma forma racional. E por isso é que usamos os rituais, os símbolos e depois os sacramentos para falarmos da nossa relação com Deus, com o divino. Os primeiros ritos ou rituais de que há memória são os rituais à volta da sepultura das pessoas. Porque as pessoas não entendiam o significado da morte e o que é que poderia estar para além da morte. Então rodeavam de rituais e de símbolos a sepultura das pessoas. Numa esperança de que essa pessoa fosse para outro sítio melhor, etc. E é por isso que os ritos e os símbolos e as celebrações ajudam-nos a reler e a religar, não é, significados que podem parecer diferentes entre si. Isto para explicar que a atitude religiosa de usar rituais e símbolos para falar de uma realidade que não se entende, não é? A atitude religiosa é uma atitude propriamente humana. Não é? Nós, seres humanos, somos seres religiosos. Quer a gente tenha consciência disso, quer não. E por isso é que o ritual é sempre uma expressão privilegiada do sagrado, do divino. Por isso é que o ritual é sempre simbólico, tem um valor sagrado, significa que tem um valor à parte. Por exemplo, eu, que há uns tempos li num livro do Leonardo Boff, que é um autor brasileiro, falava do sacramento da caneca. E eu lembrei-me que eu tenho uma experiência muito parecida. Por exemplo, se eu vos mostrar esta caneca, não é? Vocês vão ver que isto é uma caneca de alumínio, não é? Tem aqui umas letras escritas que diz o púcaro do padre, não é? Mas o olhar da ciência vê esta caneca como uma caneca de alumínio. O alumínio tem uma composição química, etc. Isto tem duas asas, tem uma capacidade, etc. Não é? Tem uma certa cor. Pronto, o olhar da ciência. O olhar da economia ia dizer que, olha, o alumínio custa X, não é? A mão de obra de fazer a caneca custa Y. E por isso vende-se esta caneca ao custo de não sei de quanto. Vamos imaginar €1, não é? Pronto. E para vocês, eu ao mostrar-vos esta caneca, não é? Vocês veem apenas uma caneca de alumínio, dessas assim que tipo do campismo, não é? E por aí fora. É uma caneca. Mas eu quando olho para esta caneca tem um valor muito forte para mim, muito importante. Porquê? Porque esta caneca só é usada em momentos especiais, não é? Em alguns encontros que eu faço com a minha família por isso é que cada pessoa tem uma caneca diferente e quando olho para a caneca lembro-me sempre desses encontros.
muito especiais, que fortalecem muitas relações. Da mesma forma como, ao lembrar-me disso, lembro também das pessoas e do valor e da importância que cada pessoa da minha família tem para mim. Por isso esta caneca não é só uma caneca, e quando eu bebo aqui água ou outra coisa qualquer, né, tem sempre assim um sabor especial. Portanto, aquilo que define esta caneca como especial é a relação, os laços que eu tenho com ela e aquilo que a caneca me faz lembrar. Vimos a experiência humana. Como é que nós chegamos à experiência da fé, então, dos sacramentos? Os sacramentos cristãos. Ora, o cristianismo nasce a partir do judaísmo, não é? Mas o fundamento do cristianismo é a pessoa de Jesus de Nazaré, que nós acreditamos nele como sendo o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus é reconhecido na fé como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus que assume a nossa humanidade, torna-se um homem, uma pessoa como nós, e por isso usa a linguagem, relaciona-se com pessoas, faz parte de um grupo, de uma comunidade e por aí fora, tal como nós fazemos. Portanto, ele teve uma vida concreta, numa cultura concreta, e usou a linguagem para falar com as pessoas. E ele usava a linguagem para quê? Para a linguagem das suas palavras, os seus discursos, as suas parábolas, mas também os seus gestos, para falar de Deus. Não é? E por isso, sei lá, ele olha para um pastor, fala de um pastor e diz, olha, Deus é como um pastor, não é? Que toma conta de nós e que nos acompanha. Quando ele se aproximava de uma pessoa que era cega, ele curava essa pessoa da sua cegueira para mostrar que, quando nós acreditamos em Deus, nós passamos a ver as coisas de outra maneira. Mas Jesus não curou os cegos todos, ou os coxos, ou os surdos todos. Mas esses sinais, esses gestos que Jesus fazia e punha em prática, mostravam essa realidade invisível, essa realidade espiritual, que é a nossa relação com Deus. E por isso é através desses sinais e desses gestos de Jesus que ele fazia Deus presente. Ou seja, aí está, um sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível. Ou seja, Jesus, com os seus gestos e com as suas palavras, o sinal visível, falava-nos, fazia presente uma realidade invisível, que era Deus, o seu reino e a sua graça. A graça de Deus é o seu amor feito dom para nós, não é? em Jesus. Ora, mas Jesus não curou os cegos todos, nem os coxos todos. E a Igreja percebeu aí, então, que a Igreja precisava de continuar esses sinais e esses gestos de Jesus. Reparem, há aqui uma coisa muito importante. Jesus não curou os cegos, os coxos e os surdos todos, mas aqueles que curou, não é? Isso tem um significado para nós. Significa que quando nós acreditamos em Deus, vemos a nossa vida de outra maneira, ganhamos os olhos novos para a nossa vida. Quando nós nos deixamos libertar por Jesus e curar da nossa maldade, do nosso desespero, do nosso pecado, daquilo que nos escraviza, então nós temos uma vida nova e diferente. Portanto, a Deus nunca ninguém o viu. Jesus, o Filho, é que o deu a conhecer. É isto que diz o Evangelho de São João, no capítulo 1 e no capítulo 14. Portanto, a Deus nunca ninguém o viu. Quem dá a conhecer Deus e dá a conhecer Deus como Pai é o próprio Jesus. Por isso nós podemos dizer que Jesus torna presente Deus. Não é? Ou seja, Jesus é o sacramento do Pai. A Igreja percebeu esta ligação e então começou a pensar assim, bem, então nós Igreja, os apóstolos, os discípulos, aqueles que são escolhidos para estar ao serviço dos outros, qualquer cristão, não é? É isso, a Igreja, todos aqueles que acreditam em Cristo, nós precisamos de continuar a missão de Cristo. Não é? Os apóstolos e os discípulos, logo a seguir a Jesus, fizeram isso. Nós já não vemos Jesus com os olhos da cara, não é? Mas fazemos-lo presente através dos seus gestos concretos e dos seus sinais e das suas palavras. Portanto, ou seja, da mesma maneira como Jesus revela ao Pai, portanto, Jesus é o sacramento de Deus como Pai, então também a Igreja é sacramento de Jesus, o Filho de Deus. E por isso então a Igreja começou a perceber que precisava de ter celebrações, momentos especiais, rituais, para tornar a pessoa de Jesus, as suas palavras, os seus gestos, presentes na nossa vida de todos os dias e de alguns momentos especiais. Por isso é que nós podemos dizer que
Os sacramentos são instituídos por Cristo ao longo da sua própria vida e são confiados à Igreja, ou seja, são sinais eficazes da graça, ou seja, do amor de Deus manifestado como dom em Jesus. Portanto, e esses sacramentos, essas celebrações com esses símbolos, essas palavras e esses gestos, tornam-nos presente a nós, na nossa vida, a vida de Deus. Dito assim de uma forma muito simples, os sacramentos servem para nós recebermos a pessoa de Jesus e o seu amor por nós. Os sacramentos cristificam-nos. Isto é uma coisa muito importante. Hein? Guardem esta. Os sacramentos cristificam-nos. Ou seja, tornam-nos à medida, dão-nos a forma da vida de Cristo. Não é? E é assim que nós nos tornamos cristãos. A Igreja percorreu um longo caminho para perceber quais é que eram aqueles gestos e rituais que faziam presentes os gestos de Jesus, quais é que eram aqueles gestos fundamentais, que tinham Jesus como o fundamento, para além de ser o fundador, mas sobretudo o fundamento. E foram precisos 12 séculos para que a Igreja percebesse então quais são esses gestos fundamentais com que a Igreja tornava presente a pessoa de Jesus. E então é assim que se chegam aos 7 sacramentos. Todas as outras celebrações e por aí fora já foram inventadas, por assim dizer, por Jesus. Os sacramentos têm o fundamento. Todas as outras celebrações que a Igreja tem foram inventadas ou foram feitas por ela, pela Igreja. Não é? Mas a Igreja então chegou à conclusão de que há 7 gestos, há 7 celebrações que têm Jesus como fundador e fundamento. São, então, os sacramentos. Não são celebrações privadas, ao gosto de cada pessoa, e a Igreja não pode mudar esses sacramentos. A Igreja só pode zelar para que as pessoas que os recebem e as pessoas que, em nome da Igreja, os dão, não é, tenham as mesmas disposições e a mesma intenção que Cristo teve ao fazer os seus gestos na sua altura. Portanto, a Igreja não pode, por exemplo, não pode passar a batizar as pessoas com sumo de limão, não é? Tem que ser sempre água, não é? A Igreja não pode mudar a estrutura da Eucaristia, da missa, não é? Há coisas que podem mudar, os cânticos, a forma das igrejas, a coisa assim do género, mas aquilo que é a Eucaristia no seu fundamento, no seu núcleo, a Igreja não pode mudar. A eficácia dos sacramentos, portanto, tem a ver com a intenção com que nós os fazemos. E por isso é que nós nos preparamos para os receber, para termos a devida intenção. Assim como também quem dá os sacramentos é o próprio Cristo, através da Igreja. Não é? Mas quando um padre, ou um bispo, ou um diácono batizam, não são eles que estão a batizar. É Jesus que nos está a batizar, que nos está a fazer mergulhar no mistério da sua vida. Quando nós, por exemplo, vamos à confissão, não é o padre que perdoa, é Deus, é Jesus que perdoa. Não é? Nós somos reconciliados com Deus em Jesus através da Igreja pela força do Espírito. Portanto, quando, por exemplo, nós celebramos a Eucaristia, não é? É Jesus que se dá em alimento naquele pão e naquele vinho e na sua palavra. A sua vida torna-se alimento para a nossa vida. E é assim que nós somos, então, cristificados. Por isso é que os sacramentos supõem, significam, alimentam e robustecem a nossa fé. Ou seja, uma pessoa sem fé não pode, não deve celebrar o sacramento, aquilo não tem qualquer significado para ela. E por isso é que, ao dom que Jesus faz de si próprio, através do sacramento celebrado na Igreja, não é? Então eu respondo e acolho também com a fé. E é por isso que os sacramentos são aqueles 7 momentos de encontro com Jesus, celebrados, vividos em celebração, com palavras, com gestos, com rituais, com símbolos, que significam o nosso encontro com Cristo. Não é? São 7 momentos de encontros especiais pelos quais nós somos cristificados, somos tornados, somos feitos à medida de Jesus. Esses sacramentos podem ser feitos
em alguns momentos especiais da nossa vida, não é? Como é, por exemplo, o nascimento, aí temos o batismo, como é, por exemplo, a chegada à idade madura, aí temos o crisma, como também podem ser celebrados em momentos ou em circunstâncias que têm a ver com dimensões especiais da nossa vida. Por exemplo, temos o alimento. O alimento é das coisas fundamentais da nossa vida. Então temos a Eucaristia. Nós fazemos asneiras e precisamos de ser perdoados. Então aí temos o sacramento da reconciliação. Cada um de nós tem a sua missão, não é? E então, sei lá, se eu percebo que a minha missão é dedicar-me a outra pessoa e com ela fundar uma família, então aí tenho o sacramento do matrimónio. Se eu percebo que a minha missão é estar ao serviço dos outros em nome de Deus, então eu tenho o sacramento da ordem. Olha, outro momento especial, não é? Que tem a ver com a doença, com o sofrimento. Então aí, para pedir a ajuda de Deus e que Deus se faça presente, não é? Há o ritual, o sacramento da unção dos doentes. Portanto, espero que vocês tenham percebido, os sacramentos cristificam-nos, não é? Através das celebrações que nós fazemos e da preparação também que nós fazemos antes para nós vivermos a vida da nossa fé. Deixo-vos como desafio para vocês pensarem e também aprofundarem isto. Eu disse-vos há pouco que Deus fala através de sinais, não é? Deus nunca ninguém o viu, Jesus é que o deu a conhecer, não é? Portanto, e nós já não vemos Jesus com os olhos da cara, mas vemos a Igreja é que faz Jesus presente através da sua palavra e dos seus gestos e sinais, os sacramentos. Portanto, Deus comunica-se através de sinais. Isso significa que nós não controlamos Deus e Deus não se deixa controlar por nós, não é? Pois aí estão os sinais. E para nós então entendermos Deus a comunicar-se, nós precisamos de estar atentos a esses sinais e depois precisamos de os saber ler, de os saber entender. Com que sinais é que Deus se manifesta na minha vida, na tua vida? E podemos até falar de outras realidades da nossa vida que nós também habitualmente enchemos de rituais e de símbolos, não é? De sinais, porque não conseguimos falar delas assim com um discurso apenas racional. Portanto, com que sinais é que Deus se comunica e que outras realidades é que nós enchemos de rituais, de símbolos e de sinais? Por exemplo, eu dei-vos uma há bocado, o namoro, não é? Querem partilhar a vossa experiência, por exemplo, de símbolos das vossas amizades, ou do vosso namoro, não é? Ou então, por exemplo, com os vossos pais. Símbolo do casamento dos vossos pais. O que é que poderá ser? Não é? Investiguem isso e depois partilhem lá no grupo. Obrigado. Até à próxima.